Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aqui iniciando mais essa live pela Casa Fraterna Novo Caminho. Daremos continuidade aos nossos estudos, a nossa troca de ideias sobre o livro Segue-me, de Chico e Emmanuel. Ok? Esperar o pessoal entrar aqui que a gente já inicia. Olá, boa noite. Boa noite, boa noite. Olha o Caio aí também. Márcio Rocha Cunha Rodrigues. Muito bem, boa noite, sejam bem-vindos. Deixa eu ir escrevendo aqui já o nome da lição. O livro está aqui do lado. Boa noite, Silvinha. Escrevendo aqui. Livro Segue-me. Lição. Alguém deve plantar. Opa. Fixado, pronto. Agora sim. Alguém deve plantar. Eita. Vou esperar aqui. Boa noite. Valéria G. Alves. A Nadir é valeriano, na verdade, né? Falei Valéria. Eu li rápido aqui. Nadir, boa noite, Nadir. Muito bem. Já o André estará conosco. Lembrando, né, pessoal? A água. Vamos deixar a água aí perto. Copo, garrafa, né? A gente vai transmitindo nossos e daqueles que chegam para estudar conosco, né? Chegam para nos auxiliar. Fluidos para nosso benefício. E também é bom para hidratar nesse calor, obviamente. Não sei aí como é que está em Uberaba e nas demais cidades, mas aqui em Brasília está muito quente. A gente não vê chuva aqui já tem um tempo. O pessoal está penando. Vamos tomar água. Já o André deve estar entrando. A gente já... Aí, ó. Falando nele. Pronto. Deixa eu ver se funciona aqui que a gente consegue.
Tá tudo. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Tá funcionando? Beleza, beleza. Ótimo. Beleza. Vamos aguardar aqui. Deixa eu só convidar o André de novo. Tem vezes que o Insta dá umas. Oh. Aí, agora foi. Agora tá certo. Muito bem. Tudo, Boa noite, André. Tranquilo? tudo com você. Beleza. Então tá bom. Show. Demorou um pouco. Iniciar. Acho que agora foi. Oi? Tudo certo agora? Foi, pronto. Ouço dos dois lados agora. Isso, ótimo. É bom. Então vamos Muito começar? bem. Tá. Minutinhos. Já podemos começar? Vamos. Podemos, vamos nessa. Então vamos agora, então, gente, fazer a nossa oração. Pedir a todos que coloquem um copo de água aí do lado, para a gente poder estar para essa água. Então vamos agora levar nosso pensamento a Deus, a Jesus, pedir a intuição dos Espíritos de luz, para que possamos ter um estudo da noite, iluminado, para que possamos, então, tentar colocar em prática os ensinamentos da noite, para que essas energias possam entrar nas nossas casas, atender a nossos familiares, parentes, amigos, possamos, assim, tentar colocar em prática um pouco dos ensinamentos para com o próximo, para com todos que nos rodeiam. Que assim seja. Então tá, vamos começar aqui. Eu vou começando lendo. Nosso tema da noite chama Alguém Deve Plantar. Vou começar a ler aqui, depois a gente vai uma explanação do assunto. Nada de personalismo dissolvente na lavoura do espírito, qual ocorre em qualquer campo terrestre. Cultivador algum, na gleba da alma, pode jactar-se de tudo, fazer nos domínios da sementeira ou da colheita. Após o esforço de quem planta, há quem siga o vegetal nascente, quem o auxilie, quem o corrija e quem o proteja. Pensando, porém, no impositivo da descentralização, no serviço espiritual, muitos companheiros fogem à iniciativa da construção de ordem moral ou que nos compete. Muitos deles, convidados a compromissos edificantes nesse ou naquele setor de trabalho, afirmam-se inaptos para a tarefa, como se nunca devessem iniciar o aprendizado do aprimoramento íntimo, enquanto que outros asseveram, quase sempre com ironia, que não nasceram para liderar, para ser líderes. O que assim procedem, costumam relegar para Deus comezinhas obrigações no que tange a elevação, progresso, acrisolamento ou melhoria. Mas as leis do Criador não isentam a criatura do dever de colaborar na edificação do bem e da verdade, em favor de si mesmas. Vejamos a palavra do apóstolo Paulo, quando já conhecia os problemas do autoaperfeiçoamento, em nos referindo à evangelização. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. A necessidade de desenvolvimento individual, a causa da verdade transparece, clara e semelhante conceituação. Sabemos que a existência de toda atividade numa lavra agrícola procede originalmente da providência divina. De Deus vem a semente, o solo, o clima, a seiva e a orientação para o desenvolvimento da árvore, como também emanam de Deus a inteligência, a saúde, a coragem e o discernimento do cultivador. Mas somos obrigados a reconhecer que alguém deve plantar. Bom, bem profundo, né, esse texto? Ótimo, ótimo, ótimo.
mais um tapa de pelica de Emmanuel para nós aqui. Essa última frase, assim, começando de trás para frente de novo, né, eu tenho essa mania, de vez em quando. A coisa é igual o japonês, né? Traz pra Ao contrário. Do contrário. Somos obrigados a reconhecer que alguém deve plantar, né? E se alguém é mais ou menos quando a gente está numa roda de conversa, assim, aí vai manda uma indireta, né, para a pessoa, ó, alguém fez isso aqui. Aí você relata, né, o ato da pessoa, a pessoa entende, né, que ela é o alguém, aí o sujeito dessa frase. A gente fala, né? Alguém, quem é alguém nesse caso aqui? Alguém deve plantar. Alguém, nós, aqui, ó, deve plantar. A semente não vai se plantar sozinha. Mais ou menos nesse sentido. Agora, voltando à ordem natural do texto, né, do início. Essa frase de Paulo, né, da carta aí aos Coríntios, né, 1 Coríntios 3:6, são só 2 linhas, né? É uma linha e meia, nem isso, né, que o Emmanuel destacou aí para nós. Só que ela já mostra divisão de tarefas, né, desde o início. Né? Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Divisão. Cada um fez um negócio ali, né? E ele estava com a semente, foi lá e colocou na terra. Né? Veio Apolo, depois veio Apolo, com a água dele, né? Pegou. E o crescimento aí é o pai. Né? A programação. Foi seguida a programação, né? Que o pai previamente instituiu. Que não muda. Essa programação é aquela que não muda, é a que é estanque, é estável. Porque se Deus é eterno, as leis de Deus também são eternas, né? Não faz sentido ele ser eterno e as leis não serem, senão a gente distorce a figura divina. Né? Estou falando que a gente distorce a figura divina, mas quase que isso não acontece, né? de distorcer. Um exemplo assim, bem rotineiro é quando a gente acontece alguma coisa que nos incomoda, assim, a gente fala, oh meu Deus, mas por que eu? Né? Aquela coisa, né? Mas por que? Aí fica martelando naquilo. Porque às vezes um porquê eu surge mesmo, né? Diante de uma situação. Agora, a martelação em cima do porquê eu, aí que está o X da questão. Porque se a gente tem a certeza, uma confiança mesmo no Pai, não fica duvidando. Não fica toda hora questionando. Você confia em alguém, você fica questionando ele toda hora. Não é assim? A pessoa te fala uma coisa, você acredita. E pronto, por quê? Porque você confia. Não é assim? Nossos amigos aí, familiares, né, esposo. Mas o que a gente faz? Pô, a gente está com dúvida de alguma coisa. Pergunta para a pessoa fala uma vez só, faz. Né? Confiança. Salvo casos excepcionais aí, mas de regra, basta a palavra e pronto. A gente não vai ficar questionando. E por que com Deus é diferente? Né? Uma coisa tão assim, acima da gente, né? Com capacidade extrema de dirigir a tudo, de enviar gente muito mais capaz do que a gente pode imaginar, sonhar que é capaz. E aí, aqueles questionamentos todos. Né? E aqui, por exemplo, quando no texto, né, ele fala assim, que alguns se afirmam inaptos, né, e tal, para a tarefa, ele usa essa carta, né, saca a carta da inaptidão, viu? Eu não consigo. Isso aí. Para que usa essa inaptidão? Para não fazer nada. O problema não é, às vezes, não conseguir fazer, é nem tentar. É inventar uma desculpa, isso? Né? Vamos dizer assim. A pessoa tenta criar alguma desculpa realmente para não poder fazer nada. Porque às vezes o compromisso com a coisa, o seguir as palavras, o seguimento a rotina, vamos dizer assim. E você tentar ser uma pessoa melhor, você tentar fazer coisas melhores, tornar hábitos melhores, é difícil. Não é uma coisa tão simples. E as pessoas, não querendo nada difícil, sair da zona de conforto, o que ela faz? Eu não nasci para isso. Eu vou fazer isso. Eu não nasci para ser, como diz aqui no texto, um líder. Então é bem isso, né? As pessoas, elas, vamos dizer, elas se esquivam da coisa
mais difícil para tentar ficar na coisa mais fácil. Coisa mais fácil, também conhecido como zona de conforto. Isso, é a zona de conforto. Que é ali que não produz nada, nada sai. Assim, não é que não produz nada, alguma coisa produz, né? Toda ocupação útil é trabalho, segundo o Livro dos Espíritos. Mas não é o que se deve esperar de alguém que busca realmente evolução. Perguntar para todo mundo que está aqui, todo mundo, qualquer lugar. O que você quer? Quer ser feliz? Ah, tá. E quero o quê? Quero melhorar isso, quero melhorar aquilo. Para nós cristãos é o quê? Quero evoluir. Né? Quero evoluir. Todo mundo. Tem certeza. O André, ninguém vai falar assim, não, eu não quero evoluir, não. Eu quero é o contrário, eu quero descer. Eu quero regredir, eu quero voltar. Eu quero regredir. Voltar tudo no início lá. Né? Nenhum cristão, tô falando aqui dos cristãos mesmo, espírita, né? E nenhum religioso em sã consciência falaria isso, né? Eu quero voltar. Talvez fale de uma maneira filosófica, eu quero voltar ao eixo. Ok, beleza. Não é regredir nada. Claro que a gente quer buscar uma evolução. E a evolução, não existe evolução no sofá. Existe evolução só ficando fazendo as mesmas coisas, na zona de conforto. Essa é a zona mais perigosa que a gente pode encontrar. Isso aí a gente tem exemplos em muitas coisas, né? A gente tem exemplos, vamos dizer assim, não só, vamos dizer assim, aqui ele fala da parte espiritual, que vamos dizer assim, é uma das mais importantes, mas as pessoas ficam na zona de conforto em vários setores. A pessoa às vezes fala, vou falar uma coisa cotidiana. A pessoa fala, eu quero emagrecer, mas não corre atrás daquilo. Eu quero melhorar meu salário, eu quero arrumar um emprego melhor, eu quero fazer uma coisa... Mas ela só fala aquilo. Ela não consegue correr atrás. E a gente ficar estagnado em qualquer setor que seja, ou na sua evolução espiritual, ou na sua profissional, ou a sua vida social mesmo, a pessoa tem que sair da zona de conforto. A pessoa tem que tentar evoluir, ela tem que crescer. Mas a mudança, ela é doída, né? A mudança, ela dói, às vezes, ela machuca. A mudança, às vezes, ela é difícil. Ela exige muito da pessoa. E isso que acontece. As pessoas, por essa exigência, elas tentam correr disso, né? Por quê? Porque justamente voltamos no velho coisa. A zona de conforto. Zona de conforto. Então ele fala aqui no texto, né? Que foge a iniciativa dessa construção de ordem moral, né? E aí se afirma na né, que a gente está falando agora. Fala que não nasceu para ser líder, olha só, né? Essa frase emblemática, porque o cristão, eu falo assim, a gente é cristão em construção, né? É um negócio muito pesado, fala, eu sou o cristão. ele atrai uma carga de responsabilidade grande. Não há o que temer, mas a gente, quando a gente olha os cristãos ali, os primeiros e tal, a gente fala, nossa, cara, a galera era corajosa e muito corajosa. Né? É o nosso exemplo, pô, os trabalhadores da primeira hora, né? Nós somos os da última hora. A última, né? Da última hora. E aí existe essa aptidão natural para a liderança. Aptidão natural. Por quê? Por que isso? Porque para ser cristão, você tem que se atentar para questões além da matéria. Então já fugiu da regra. Já fugiu. Né? Se tornar isso o centro da sua vida, que é o que a gente busca, é tornar isso o centro da nossa vida, vai destoar muito, muito mesmo. E o pessoal em volta, isso eu diria que é contagiante. Né? Em volta vai ter esse contágio. Né? É como se fosse engraçado. A pessoa acender, tá lá um monte de bichinho, de aleluia, né? Tá no escuro. Aí você vai, acende uma luzinha lá, uma lanterna. Vai voar tudo nela, não vai? Exatamente. Vai voar tudo nela. É mais ou menos assim. E aí vai fazer um movimento ali. Cria-se um movimento. Não é isso que acontecia? Olha só o Chico Xavier. Pô, ele estava na cidade dele, Pedro Leopoldo, e aí começou tanto movimento que incomodou a família, né? Incomodou. Ele falou, não, tudo bem. Eu vou... Aí o pessoal falou, olha, Chico, não vai dar não. Desse jeito não vai dar. Dia e noite aqui, entra e sai de gente, a gente nem sabe quem que é, doente entrando, doente saindo, não sei o que, aquela coisa, né? Não é uma frase absurda. Se a gente for parar para pensar, o comportamento da família dele seria um comportamento assim que muita gente teria também. E, né, dá para entender. Só que o Chico
pô, a missão, vai abandonar o trabalho por conta disso. Pelo contrário, né? Ele falou, então, tá bom, aqui não tá me cabendo, eu vou procurar um lugar onde me cabe. E foi pra Uberaba. E pronto, lá a mesma coisa. Começou o trabalho e logo aparece um monte de gente, tanto para ajudar quanto para ser ajudado. As duas vertentes. Duas, não é só. Né? Ninguém fica sozinho. Olha só, lá no texto, lá no começo, né, André? Ele fala, né? Aqui, ó, não é, pode jactar-se, né? Ninguém pode, vamos dizer assim, se gabar sozinho. Todo mundo tem a sua parte. Ninguém consegue trabalhar sozinho ou progredir sozinho, né? No texto ele mesmo fala, um regou, o outro aplantou, o outro regou e Deus foi lá e fez o crescimento. Isso. Na primeira linha, ele fala assim, nada de personalismo dissolvente na lavoura do Espírito. Vai dissolver, né? O resto, vai acabar com o negócio. Acaba com o trabalho, né? Não existe isso. Ninguém vai trabalhar sozinho. Quando tem alguém que se dispõe a fazer, né? Quando a gente se dispõe a fazer, os recursos vão chegando pouco a pouco. Pouco a pouco. Né? Toda iniciativa nesse sentido gera esse efeito cascata. Esse contágio que a gente está falando. Gera, então vai chegando o trabalhador, centro, a casa fraterna, centro, aqui que eu frequento também, cantinho. Todos. Não é tudo voluntário? Tem alguém que é assalariado lá? Não, Bate conta? Não. Não tem nada disso, pô. É tudo voluntário. Então, ele vai porque quer. Porque quer o quê? Trabalhar, aprender, estudar. É isso que a gente quer fazer. Né? Aí que tá. Entender que esse movimento é super natural. Ao contrário do que muita gente ainda pensa, né? Alguns ainda se opõem. Apesar de nós, por exemplo, Brasil ser majoritariamente cristão, né? Então, basicamente, a gente fala a mesma língua nesse ponto. Né? Quando se depara com outra cristão, né? Não um que é contra tudo. Mas, enfim, cada um no seu tempo aí, a gente vai continuar fazendo live, vai continuar trabalhando, vai continuar cada um tem o seu tempo de entendimento, né? Cada um no seu tempo aí. Se quiser tirar dúvida, a gente para e conversa, né? Assim, faz parte da... Não é? Faz parte da nossa tarefa também. Aí eu lembrei do negócio. O Allan Kardec teve uma vez, chegaram perguntando para ele, né? O livro que é o Espiritismo, tá? Esse aí, ele relata, né? Aqui. Chegaram para ele perguntando coisas sobre o Espiritismo, aí ele falou o seguinte: você está me perguntando porque você quer saber, ou é só para ficar me confrontando? Se for para ficar confrontando, não vou nem perder meu tempo. Mas, se estiver interessado, com todo gosto né, a gente pode sentar e conversar aqui, né, trocar uma ideia. Debate, mais ou menos nesse sentido. É um crescimento para ambas partes, né? Claro. Você ouvir os dois lados, tentar conciliar os dois lados e tentar ter um entendimento dos dois. O problema não é o contraditório. Né? O contraditório não é o problema. O problema é que, às vezes, o contraditório é provocado, mas sem querer mesmo ouvir. É só para confrontar. Esse é o sentido da fala do Allan Kardec. Né? Não quer ouvir. É só para tomar o tempo da pessoa. Uhum. E a pessoa... Só para atazanar mesmo. Atazanar. E a pessoa está numa missão, está num trabalho desse nível de seriedade, não há por que ficar perdendo tempo. Então, ele fala, não, tá, né? Vamos, vai seguindo aí no fio, né? Sei lá. Eu não vou perder meu tempo. Não precisa ser grosseiro, mas fala muito bem, até mais, né? Depois a gente conversa aí sobre isso. Vai que mais tarde a pessoa se interessa de verdade, né? Com o maior prazer do mundo, a pessoa a gente conversa, né? Assim. Aí ele fala, vamos olhar a palavra aqui, e ele fala nesse dever de colaborar na edificação do bem e da verdade, né? Ele fala sobre a criatura, nem em favor de si mesmo, da criatura. Né? Então não tem ninguém isento. Aí que está o detalhe. Tudo isso é lei. É lei, é dever. Isso não pode fugir da nossa cabeça nem um segundo. Isso é um dever. Se a gente está aqui, se ele tiver 0,1% melhor em algumas circunstâncias, comparativamente, né? Ou, melhor dizendo, em situação de ajudar 0,1% além de outra pessoa, é nosso dever. Virar para trás, né, que tem o menos, o 0,0, né? A gente é o 0,1 e o 0,0, a gente virar e tentar fazer alguma coisa. Esse é o dever. Dever. Né? Esse
é o dever da edificação do bem que ele está falando aqui. E da verdade. Ah, por quê? Né? Por quê? O que tem a ver verdade com isso aqui? Né? Tudo. Tudo. Mas a verdade não é isso aqui? É esse corpo aqui? Esse aqui é o Diego. Né? É esse corpo aqui. Esses óculos e tal. Não é isso? O André, essa figura aí, isso aí é o André. Isso aí é o que o André representa agora. Isso. É o que eu sou agora, nesse plano aqui de existência. Nessa experiência dessa vida. A essência não é isso. Anos atrás já tivemos, né? Pois é, quantas experiências aqui na Terra? No capítulo 3º do Evangelho fala sobre o mundo de provas e expiações, né? Que quando o Espírito está aqui em expiação, que é 90% do planeta, desse tipo de planeta, a gente vem como estrangeiro, por assim dizer. Ou seja, estava em outro planeta, tropeçou lá, veio para cá, para escola penitenciária e hospital, para se corrigir. Ou seja, olha só, quantidade de existência, né? Existências que a gente já teve, de corpos e vivências mesmo, para poder aprender isso aqui. Então a verdade não está aqui. Não está aqui. Essa é a conclusão disso aí tudo que eu falei. Não está aqui, a verdade. Jesus, aquela frase emblemática dele, né? Ou André, a hora que você quiser, me interrompe. A gente vai. Vai que eu vou complementar. Beleza? Aqui, fica tranquilo. Beleza, fechou. Quando ele fala aquela frase emblemática, né? Eu sou o caminho, a verdade, tá no meio da frase, e a vida, né? Não tem nada de exagero, não tem nem o que acrescentar, nem o que diminuir naquilo. Ninguém vai não ao é prova pai, de arrogância. Não ninguém é o complemento, exatamente. Sobre o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão. Ou seja, ninguém pode evoluir sem os ensinamentos que ele deixou. Não tem como você se depurar, você se evoluir, vamos dizer assim, sem ser pelos segmentos que ele deixou aqui. E um deles aqui é o quê? É fazer o bem, é o trabalho, o principal, que é o nosso primeiro. Não tem como você ajudar uma pessoa se você está mal. Então, a nossa reforma íntima é necessária primeiro. Né? Porque igual ele fala aqui, que a gente tem que fazer, isso é um dever nosso, né? Fazer essa melhoria íntima nossa, essa evolução íntima nossa, individual nossa. Porque isso é uma obrigação, igual você diz aí, estamos aqui num mundo de provas, expiações, hospital, presídio, tudo. O mínimo, né, que a gente pode fazer para poder, como gratidão, vamos dizer assim, é fazer o bem, tentar melhorar esse mundo que a gente está aqui. Tentar viver da melhor forma possível entre nós aqui, para poder conseguir a nossa evolução, a nossa evolução individual ou coletiva, né? Entre todos nós. Então, assim, é o mínimo que a gente pode fazer, né? É tentar fazer essa evolução nossa. Igual aquela frase que fala que uma palavra convence, mas um exemplo arrasta. Quando você falou sobre os mosquitos na luz, lá é bem isso, né? Quando você começa a falar, você começa a arrastar pessoas para estar contigo, a fazer o que você quer. Então, você quer, assim, diga assim, ao que você está falando da palavra de Cristo, essas coisas, você consegue levar as pessoas para convencer as pessoas, né? A tentar entender isso e também fazer o que você está fazendo ali de bem para você. Você querer provar para a pessoa que aquilo que você está fazendo, aquele novo caminho que você está tentando fazer, é o melhor, é um caminho bom. Você não pode impor nada para ninguém, né? Mas tentar exemplificar para a pessoa que aquilo é um caminho que a gente deve seguir, né? Vamos dizer assim. Não sei se deu para compreender muito bem, ficou meio confuso. Não, deu. E é aí que reside a verdade, né? Se a nossa essência é a espiritual, a dedicação necessariamente tem que ser para nos educar espiritualmente. E aí a gente está falando de educação moral também, né? Intelecto moral, sempre, mas com a visão espiritual, nos regendo, aí que tá. É isso que tem que reger, porque senão não funciona. Não tem como, não funciona. Vai sempre ficar dando soco em ponta de faca. É o que eu falei, você só falar uma coisa é muito fácil, né? Falar, todo mundo fala. Agora, o exemplo que é o difícil. Você ser o exemplo de pessoa para aquilo que você fala, que é o mais difícil. Você
você falar uma coisa, ser convicto daquilo que você está falando e fazer o que você está falando. Principalmente hoje em dia, como vamos dizer, as crianças hoje em dia, tudo são assim. O pai falou alguma coisa e não faz igual, aí a criança já fala, não, pai, por que você não faz assim também? Você também não faz. Então hoje está muito assim, né? Os jovens estão muito assim hoje. A gente tem que fazer o quê? A gente tem que falar e fazer. E convencer que aquela pessoa, aquela criança, que aquilo é o certo. Aí como é que você convence? Na palavra? Não. Na ação. E essa ação também não é tão fácil. Você ser uma pessoa boa 24 horas, sei que não é fácil. Mas a gente pelo menos tem que tentar ser essa pessoa. Tentar essa evolução nossa. Todo dia, diariamente. Todo dia é um novo começo. Todo dia é um novo começo. Sei que você está falando das crianças, né? Tem um livro que eu estou lendo, chama O Livro que Você Gostaria que Seus Pais Tivessem Lido. O nome é esse mesmo. Chama Philippa Perry, a autora. Ela fala, num determinado passagem, ela fala assim, é exatamente isso aí. As crianças, elas não seguem o que você fala, né? Elas não vão seguir o que você fala, elas vão seguir o que você faz. Exatamente. Então, você pode falar muito bonito, muita coisa. Mas se você não faz alguma coisa, às vezes até o que não é falado, né? Ela vai seguir até o que não é falado, só de observar. Exatamente. Porque ela fica observando mesmo, né? Para se ajustar, é aquela coisa da convivência, né? E da criança, né? Que está chegando aí com um monte de páginas em branco. Ela vai tentar se ajustar ali, então ela observa. E vai querer. As referências são quem? São os pais, né? Então vai copiar ou tentar, né? Algo do tipo assim, a conduta, porque ali é a diretriz primeira da vida dela. E olha, então, olha a importância disso, tá né? Nos dias de hoje, a importância que é isso. Você plantar uma semente ali. Porque por mais que no futuro ela veja que ela pode trilhar os caminhos, mas sempre quando ela vai fazer alguma coisa, ela vai lembrar daquela coisa que o pai falou, que aquilo que era certo, que era errado, aquilo está plantado, está cultivado dentro dela, né? Então é importante a gente estar falando sobre essa... falando sobre Jesus, o que é certo, o que é errado. Tentar, pelo menos, a gente fazer as coisas corretas, né? Porque também ninguém é perfeito, né? Estamos aqui justamente para isso, tentar aperfeiçoar. Gente, você falou um negócio aí, me fez pensar uma coisa até agora. E isso aqui a gente pode ficar, às vezes, com aquela ideia, nossa, mas de novo a mesma conversa, não é assim, André? E por fim, você está estudando há muito tempo, não é? Pois é, você estuda, você começa a estudar e observar as coisas, as lições parece que começam a ser repetitivas e tal, não sei o quê, e tudo. Mas, gente, é exatamente assim que tem que ser. Exatamente. Porque a propaganda, eu vou usar essa palavra mesmo, materialista, a propaganda para desviar ou para a gente focar, centrar toda a nossa atenção, energia, fluido vital inteiro, em tudo o que é material. A gente liga a TV, a gente mexe em rede social. Gente, a propaganda é intensa. É o tempo todo bombardeado com isso, essa propaganda. Materialista. Em sua essência. Claro, tem exceções, claro, tem uns problemas bons também, né? Mas em regra, é foco 100% total ali, quase total, no materialismo. Então a propaganda é forte pra gente ceder, né? Pra gente ficar nessa mesmo, zona de conforto. Mas por isso que a gente tem que continuar martelando. Essa questão. Eu sei que você for falar de Jesus, falar dos ensinos, falar e sentir. Né? Falar com convicção mesmo. Né? E tentar pra caramba. O que é o mais difícil é falar e pôr em prática, né? É o mais difícil. Você ser uma pessoa que você fala, vamos dizer, a gente pode estar aqui falando uma coisa assim para todo mundo que está ouvindo aqui, mas e nós colocar isso em prática? Não é fácil também. É diário isso. É diário, vamos dizer assim, é uma coisa no trânsito. A sua evolução, que ele diz aqui no texto, que é a sua evolução individual, o crescimento individual, isso é diário. Isso é todo dia. Às vezes uma discussão no trânsito você pode evitar. Às vezes uma discussão no trabalho você pode evitar. Na sua família, dentro de casa, você pode evitar. Isso tudo é uma evolução. A evolução, ninguém começa grande. A evolução começa pequena. São de pequenas coisas que vão ficando grandes. Entendeu? Então, assim, ninguém dá saltos na evolução. Então, de pequenos atos, de atitudes que você vai mudando no seu cotidiano ali, ó, isso vai acumulando e vai crescendo. Quando você vê, você está uma pessoa diferente, você está melhor. Essa é a grande evolução individual nossa.
Exato. E quando tiver que discutir, porque vai ter que discutir em algum momento, alguma coisa, né? A gente não está num mundo feliz, mundo ditoso, vai ter que discutir, sentar, né? Todo dia, com amigo, com, sei lá, cliente, com parceiro, esposa, namorado, tudo. Vai ter que discutir alguma hora ou outra que seja respeitoso. Né? Aí que tá. Aí é a hora da gente exercitar. Quais os valores? Né? O que a gente internalizou? É respeitar mesmo. A gente está conversando, mas está ouvindo o que o outro está dizendo? Está respeitando o ser de lá? Né? Entendendo que tem necessidades, que tem as próprias diretrizes, né? Que ninguém é igual a ninguém. Aí que tá. Né? Conversar com respeito. Qualquer um, né? Colega de trabalho, um chefe, ou um empregado, qualquer um. Que seja com respeito. Aqui, quer ver? Ó, a Paty Bianchi. A Paty Bianchi, aqui, ó. O essencial precisa ser dito. E é a verdade. É a verdade. Essa é a verdade. São esses valores. Pô, não muda. Os valores são essenciais, né? São a base de construir de tentar construir uma sociedade. Mas como é que constrói a sociedade? Aqui, ó, nessa aqui. Agora eu vou no começo ali, ó, assim, ó, individual. Tem que fazer o bem, cada um tem que fazer o seu. Alguém tem que plantar, alguém quem? Como você falou, somos nós que temos que plantar. Não tem como ninguém plantar. Se um começar, ninguém começa. Se a gente hoje é exemplo, a gente tem o Chico como exemplo, Allan Kardec, seus trabalhos estão aí, que tantos anos já duram. Eles começaram assim, do início, né? Vamos dizer assim, todo mundo tem que dar um pontapé inicial. Não tem como você ficar parado no tempo para você falar assim, eu evoluir como? Não tem como evoluir parado, estagnado. Senão é o maravilhoso deixa que eu deixo. E ninguém faz nada. Deixa que eu deixo, ninguém faz nada. Deixa que eu deixo, ninguém faz nada, né? Fica sempre na mesma. Não, é pegar mesmo o chifre do boi, pegar para fazer, né? Só de não estar fazendo bem já tá errado. Isso, eu ia entrar agora aqui nesse negócio. Tem uma pergunta aqui no Livro dos Espíritos, né? Que fala, quando começa a ler o livro terceiro das leis morais, né? Aí tem o capítulo primeiro, chama a Lei Divina ou Natural. E aí tem lá o bem e o mal, né? Um tópico. E aí vem a pergunta 642, que ela é muito simples, a resposta também é muito simples, mas profunda, né? A pergunta é a seguinte: bastará não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar a sua posição futura? A resposta é a seguinte: não. É preciso fazer o bem no limite das suas forças, porque cada um responderá por todo mal que resulte do bem que não haja feito. Justamente isso aí, ó. Tem aquela questão direta e a reflexa. Né? A direta é o que você não fez agora. A reflexa é aquilo, né, que gerou, como é que ele fala aqui? É o mal que resultou do bem que eu não fiz. É uma coisa indireta, mas que a gente está nessa cadeia causal aí. A gente entrou nessa linha de fato aí. Né? A Amanda falou o seguinte aqui, opa, peraí, tô sendo teclado aqui. Cadê? A Amanda falou assim, Amanda Borges: não tem jeito de colher coisa boa se não plantar nada de bom, exatamente. Né? Paralelismo: plantou coisa boa, nasce coisa boa. Plantou coisa ruim, quem planta vento, colhe tempestade. Né? Assim? Ou no vulgar, né? Quem planta chuchu não colhe beterraba. Não colhe beterraba. Impossível, não vai rolar. Está na programação. A programação chama causa e efeito. Só acontecer aquilo que a gente dá a causa. A gente lá atrás propiciou o start nosso. E vai chegar, de um jeito ou de outro. Igual assim, né? O plantio, né? Todo mundo escolhe o que é plantar, mas a colheita do que você plantar é obrigatória. Ela vem. E isso é inevitável porque é uma lei também, né? A gente acabou de falar, lei de causa e efeito. Então, isso é a medida de justiça. É uma prova da justiça divina. Exatamente. Uma prova. Né? Os mais incrédulos aí talvez diriam, pô, mas eu conheço uma pessoa boa, mas que leva tanto na orelha, que vive se lascando e tal. E por outro lado, eu conheço uma pessoa que nem é tão boa assim, né? O bicho é mó enrolado. Só que parece que tudo dá certo.
Essa pergunta, por exemplo, foi feita no Livro dos Espíritos também. Eu não lembro onde é que está, para falar a verdade, o número dela, mas a resposta é mais ou menos assim. Mas, Um está colhendo, um está na colheita já, nessa fase. O outro está na semeadura, está plantando. E vai chegar a colheita. vai. Essa é obrigatória. Não precisa preocupar. Aí que tá, a gente não precisa gastar os nossos gigabytes, nossos terabytes aí, cerebrais, nosso sistema nervoso, com isso, com essas preocupações aí, desde que a gente tenha absoluta confiança do que acontece, de que o que acontece é justo. Pronto. Se a gente parte da premissa da justiça e bondade, que são duas coisas que tem que andar juntas, né? A divina, no caso, sempre andam juntos, aí não tem esse problema. A gente vai ter que preocupar com isso. Está acontecendo coisa boa, tá? Justiça. Está acontecendo uma coisa que a gente acha que é muito ruim. Justiça. Mas Justiça você aplicada. já reparou que as pessoas que vão dizer assim, igual você comentou, são pessoas muito boas e estão sempre levando. Mas repara para elas, você vê essas pessoas que elas não sofrem tanto com isso. Elas já têm ferramentas por si próprias de entendimento, de aceitação, diferente de outra que não tem isso ainda. Então, às vezes, ela sendo tão boa, ela já entende, vamos dizer assim, ela já está mais além um pouco do que aquela que não está ali. Nossa, ele está sofrendo demais. Às vezes nem está tanto. Às vezes na visão dele está sofrendo muito, mas ela nem está tanto. Ela está mais aceitando, como você disse, ela está mais já colhendo do que plantando. Acontece. Poucas. Há alguns exemplos. Mas ainda, com essa consciência ainda, a gente ainda diria que se fizesse um censo do IBGE aí, ia dar um pouquinho, tipo uns 10% para menos. Mas tem mesmo. Mas tem. Seria a minoria, né? No caso da população do globo terrestre. Mas tem. Mas é interessante. Isso aí que a gente tem que se inspirar, né? É nisso aí. Tem que observar esse tipo de conduta e falar, pô, isso é legal. Porque parece que mesmo passando por todos esses reveses aí, tá leve. Isso que eu falei mais cedo. Não é o falar, é o exemplificar. É você ser exemplo às pessoas. E a pessoa, quando ela está nessa vibe, você dizer assim, nessa evolução, ela acaba sendo exemplo às pessoas. Ela acaba inspirando pessoas. A pessoa fala assim, cara, meu sofrimento não é nada perto dela e ela está tão tranquila. E eu reclamando de que aqui. Então isso também a gente tem que pegar como exemplo. A pessoa vira uma referência sendo assim. E aí, quer ver? Deixa eu acrescentar um negócio aqui. Tem um livro do Leon Denis, chama Depois da Morte. Tá aqui. Esse livro aqui é interessante. Foi o livro que o Eurípides Barçanufo leu. Se não me engano, foi esse mesmo, Depois da Morte. E foi aqui que ele começou a entender um pouco do Espiritismo. Ele ganhou de presente o livro do Mariano da Cunha e leu numa madrugada. Ficou a madrugada inteira lendo. E aí ele sacou a parada, né? Ele não era espírita, né? O Eurípides Barçanufo. Ele era vicentino, era católico e vicentino. Depois ele se tornou espírita. Vamos lá. Ele fala, tem um capítulo aqui, ó, chama Trabalho, Sobriedade e Continência. Fala pra caramba sobre trabalho, né? Como anuncia o título. E eu vou ler só um trechinho aqui. Tá. Quando ele fala assim... Cadê? O trabalho é a comunhão dos seres. Comunhão dos seres, né? Por ele nos aproximamos uns dos outros. Aprendemos a auxiliarmos-nos, unirmos-nos. Daí a fraternidade só há um passo. A antiguidade romana havia desonrado o trabalho, fazendo dele uma condição de escravatura. Disso resultou a sua esterilidade moral, corrupção, insípidas doutrinas. Aí ele fala que na época atual, e olha que essa época atual aqui, dele é século XIX, né? Se não me engano. É bem antigo isso aqui. Eu não estou achando... 1897, tá bom? Né? Época atual, e serve para nós também, tem uma concepção de vida muito diferente. Então, a gente encontra satisfação no trabalho fecundo e regenerador. A filosofia dos espíritos reforça ainda mais essa concepção. Né? E ele fala despertai, que de uma
extremidade à outra do mundo, unidos na obra gigantesca, cada um de nós se esforce para contribuir para enriquecer o domínio material, intelectual e moral da humanidade. Trabalho formiguinha. Trabalho formiguinha. Você vê o que carrega você lá. falou, né, Diego? Sabe, tudo que a gente lê acaba dando tudo na mesma coisa. Como você falou mais cedo, tudo que lê acaba sendo a mesma coisa, assim, é o mesmo entendimento. O nosso intelectual tem que aumentar. Você tentar ter mais ferramentas para lidar com o dia a dia, com essas coisas que vão surgindo durante o dia, essas coisas às vezes desagradáveis, e saber lidar com aquilo. Porque isso também é um jeito de você evoluir, o crescimento espiritual. A paciência, vamos dizer assim, é uma evolução também. O tanto que ela é difícil você segurar a sua ira, às vezes, ou a raiva. Tem pessoas então, que são bem mais tranquilas, né? Mas que uma hora ou outra não aguentam, né? Então, isso também é um jeito de você estar, como diz aqui no texto, a edificação individual, ela é necessária, né? Não tem como a gente querer ajudar outra pessoa se a gente está totalmente descontrolado. Isso não tem jeito. Então, primeiramente, a gente tem que cuidar da gente, da nossa evolução, tentar ficar bem, para depois tentar ajudar as pessoas, né? Ser um exemplo do que você fala, do que você faz. Porque, igual eu falei, são pequenas coisas que vão engrandecendo, vão acumulando, vão ficando uma coisa grande, né? Sim. Lembrando só que isso aí que ele está falando não é no sentido, claro, né, André, de nos imobilizarmos, né? Não. Ele está falando no sentido da gente sempre procurar mesmo a nossa cura para não sair também causando mais estrago do que auxílio, né? Porque a nossa tarefa, como a gente sempre brinca, é trocar o pneu do carro com ele em movimento. Então a gente não dá para esperar perfeição nenhuma, porque não vai ter, a gente vai falecer, esse corpo aqui já era, né? Vai falecer todo mundo, e não vai ser perfeito. Não vai nem chegar perto, né? Não vai. Se a gente radicalizar nesse negócio de eu sou imperfeito, então eu não consigo. Pô, aí você cai na estagnação que o texto falou, para não fazer. Nessa estagnação. Vou te falar uma frase aqui do Chico, ó, que é aquela que ele falou assim, ó. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então, ninguém pode falar assim, meu Deus, já tá tudo perdido, não tem como fazer mais nada. Não, é igual você falou. Pode começar agora, então. Que seja agora o começo, tá? De tudo, de uma vida diferente, de atitudes diferentes, de tentar começar a sua, vamos dizer assim, a sua evolução espiritual, o seu engrandecimento, né? Vamos dizer assim, a sua melhoria individual, para com você mesmo, para com o próximo, né? E isso assim, não tem tempo. Mas uma hora ou outra tem que começar. Tem que fazer que não dá. E no começo a gente sente que vai por obrigação, né? Quando a gente está muito tempo na inércia, a tendência é a gente querer ficar na inércia, né? É a lei de Newton, né? Lei de Newton aplicada a todo o corpo. Inerte tende a permanecer inerte, a não ser que sobre ele atua uma força. Essa é a primeira lei de Newton lá, da inércia. E do movimento, é a mesma coisa. Está em movimento, mas para nós interessa a inércia. A força que a gente vai atuar aqui chama amor, nesse caso. Simples assim. Amor. Extravasar o eu, o ego. Egocentrismo. Amor é aquele negócio. Quanto mais distribui, mais multiplica, mais aumenta. É o contrário, a lógica. Quanto mais uma coisa material você pega aqui, ó. Saquei dinheiro. Todo o dinheiro que eu tenho, eu saquei no banco. Aí você vai distribuir, o que acontece? Acaba. Amor, não. O amor é um negócio muito curioso, né? Quanto mais distribuído, maior, mais relevante, mais número, se a gente pode colocar em número, né? Mais ele se multiplica. Enfim, resumindo. Quanto mais distribuído, mais multiplica. A lógica não é matemática. Não. Então, se no começo você está lá muito tempo, parado, inerte, aplica essa força aí. Sai da inércia. Começa, você vai... ainda vai meio contrariado. Mas vai passando o tempo, é o contrário. Vai ficando mais leve. Depois, você não quer parar. É o contrário. É o contrário. Porque isso é integração. Está integrado no mecanismo divino de fraternidade. Pronto. E não tem eu não conheço um, que se integrou e falou, não,
eu tô me sentindo mal por me integrar, eu tô me sentindo mal por estudar, eu tô me sentindo mal por fazer algo por alguém. Eu não conheço, até hoje eu não conheci. Eu conheci gente que já desanimou no meio do caminho, já. Mas isso aí a parábola do semeador já falou isso aí pra gente, né? Pô, o semeador saiu a semear, então ele jogou umas sementes lá, algumas caíram na estrada. Vieram os pássaros para levar. Algumas caíram na pedra. Não tinha profundidade a terra. Aí queimou também, ficou sem. Algumas no espinheiro. Sufocou tudo. Também não funcionou. Aí caiu na terra boa. Aí umas produzem 100, outras 60, outra 30. Tem uma diferença lá de número. Não lembro exatamente qual não. E cada uma produzia um certo número. Mesmo as que produziam de forma diferente, né? Cada indivíduo é um indivíduo. Mas as outras também, ó, deu errado. Deu errado. Então, alguns vão ceder mesmo. Aquele negócio de, não, vou desistir, desanimei. Porque, assim, como eu te falei, a gente tem ferramentas, né? A gente começa, quando você começa a fazer as coisas e fazer o bem, você começa a ter ferramentas para poder você querer fazer o bem. E porque porque tem pessoas que o primeiro empecilho que acontece com ela decepciona com as pessoas, ela faz uma coisa esperando a gratidão da pessoa e a pessoa é ingrata com ela fala, não dá pra fazer isso pra pessoa, não. Isso não dá, não pode ser assim mesmo. A gente tem que ser uma pessoa má mesmo, vamos dizer assim. Então, tipo assim, a primeira coisa que acontece com ela já desiste. Por quê? Porque é mais fácil. Mas quando a pessoa começa a fazer o bem, tentar fazer, pelo menos tentar. Vamos dizer que a gente vai fazer, não. Vamos pelo menos tentando. Ela começa a ver que esse tipo de coisa, que uma pessoa ou outra foi ingrata, não vai mudar o restante de tudo. Entendeu? Não vai ser aquela pessoa que a outra vai mudar o jeito dela ser, ou da vontade dela de querer mudar ou de ajudar as pessoas. Entende? Não tem toda essa relevância. Isso. Né? Justamente até por questão empática. Né? Que você começa a estudar e tudo mais, especialmente estudar, né? Aí você vê, só tem espírito, assim, não vou dizer espírito sofredor, porque tem uns que não são, né? Mas boa parte aqui tá nessa, né? De sentir na pele a colheita de um monte de coisa. Então tá adoecido espiritualmente, enfermo mesmo. O espiritualmente enfermo, algumas horas vai ter isso mesmo. De reações que a gente não vai gostar, que vai fazer coisas, né? Vai prejudicar, vai xingar, enfim, né? Aí, por movimento empático, você já começa a falar, não, tá. Eu não sou obrigado, né? Dependendo do que acontecer. Mesmo, mas a gente tem o nosso esforço, tolerância e de entendimento. Isso aí, vida que segue. Cadê a nossa? E vida que segue, não tem aquela peso na minha vida, não vai mudar a minha vida. Pra mim acabou, não faço nada pra ninguém. Não. Muito bem, de forma que vamos trabalhar, gente. É isso aí, essa é a lição de hoje. Não é assim? Justamente. Então, já aqui agradeço a todos pela paciência, pela participação, né? O pessoal comentando aqui, é sempre legal, essa interação é bom que a gente vê que o pessoal tá acordado, né? Que a gente não fez ninguém dormir, né? Falando. E aí, agradecer aí o André também, né? Pela parceria de hoje aí. Obrigado, Diego. E vamos para as próximas. Isso. Estaremos aí presentes. Obrigado, pessoal. Beleza. Boa noite para todo mundo. Uma boa semana para vocês. Fiquem com Deus. Valeu, boa noite. Tchau, boa Fiquem noite. com Deus. Com Deus. Tchau, tchau. Tchau.